E anda muito ali pela Câmara Municipal de Fortaleza, né? Conhece bem os vereadores, né, Bruno? De perto, eu diria. E o Bruno que vai contar pra gente justamente a notícia aí da semana, que começou a tramitar lá na Câmara os processos contra o vereador Inspetor Alberto. Bruno, conta aqui pra gente quais são as ações aí que ele vai responder, né, a partir de agora. O Inspetor Alberto, ele é alvo de pelo menos, são 5, na verdade, 5 representações, mas por 2 motivos diferentes. A gente teve no ano passado aquele episódio envolvendo um porco, né, em que ele foi acusado de crime ambiental, ainda no decorrer da legislatura anterior. Ele ainda era vereador na legislatura anterior, não tinha recebido o diploma, e esses processos foram protocolados pela ouvidoria, através de um cidadão. A ouvidoria colocou para frente esse processo. Teve um outro processo ingressado por um grupo de parlamentares, tanto da Alesse quanto de vereadores do mandato anterior. Um outro protocolado por associações ligadas à causa animal. E um quarto processo ingressado pelo deputado Célio Studas, também ligado à causa animal, e o Inspetor Alberto indiciado recentemente por essa questão do porco, né, de um vídeo em que ele aparece dizendo que o porco iria para a panela durante a campanha eleitoral do ano passado, turno, né? Da campanha eleitoral. Foi um dos episódios polêmicos do Inspetor Alberto, alguém que já tem em seu histórico, em sua biografia, vários, digamos, ataques, né, para ser de maneira muito mais direta, desde o Ciro Gomes, passando pelo próprio presidente Lula. E ele foi alvo dessas representações da legislatura passada, e os processos passaram a tramitar lá no Conselho de Ética, estão aí sob relatoria do Luciano Girão, que é também vice-presidente, agora relator dos processos. Mas tem um outro fato que chamou a atenção, que foi uma declaração do Inspetor Alberto relacionando o PT, o Partido dos Trabalhadores, com facções criminosas. Isso nessa legislatura, em fevereiro desse ano, quando membros do PT, na verdade a vereadora Adriana Almeida, ingressou com requerimento solicitando um evento em homenagem aos 45 anos do Partido dos Trabalhadores. São 5 processos contra o Inspetor Alberto, mas tem 6 que passaram a tramitar, todos sob relatoria do vereador Luciano Girão. Um outro também relacionado à questão de decoro parlamentar, mas já com a ex-vereadora Ana Paula, enfermeira Ana Paula, que hoje é deputada federal, por um episódio lamentável de violência dentro da Câmara Municipal em fevereiro do ano passado. Para quem não lembra desse episódio, a gente pode até dar uma pesquisada, que a gente acompanhou no Ponto Poder. A Ana Paula, né, na reabertura dos trabalhos do ano passado, em 2024, teve um episódio em que ela agrediu a ex-vereadora, a Cláudia Gomes, e também um suplente de vereador que estava ali nessa reabertura. Teve uma situação ali de desentendimento com o próprio ex-prefeito José Sarto, tentaram intervir, e nessa ela agrediu a ex-vereadora Cláudia Gomes, né, que hoje também não foi reeleita, assim como a Ana Paula. Como eu disse, são 6 processos. Esses processos agora estão tramitando lá no Conselho de Ética, o Conselho de Ética que voltou a se reunir nessa legislatura. Esses processos, 5 deles foram na legislatura passada, não tiveram andamento na antiga formatação do Conselho de Ética, e agora passam a tramitar, Wagner, e a gente vai ver. O relator, Luciano Girão, tem até 10 dias para apresentar um parecer, que depois vai ser votado. Caso não apresente em 10 dias, tem mais 10 dias úteis para apresentar aí esses pareceres, e para que ali aquele colegiado passe a julgar, né, vote, para que depois possa até, se houver o andamento do processo, se houver aceitabilidade, né, passe aí a tramitar no plenário e seja submetido a todos os colegas ali do plenário Fausto Arruda. Agora, Bruno, depois que a Câmara começou a tramitar na Câmara essas ações, né, no Conselho de Ética, o Ministério Público ele pediu a condenação do parlamentar, né? O que o Ministério Público disse, né, afirmou nessa posição? Recentemente houve um outro caso, né, Wagner? Teve uma ameaça direta ao agora prefeito, agora não, desde janeiro, prefeito Evandro Leitão,
lá naquele processo da eleição, em que ele diz que ele ia morrer e tudo mais, enfim. Houve um acordo do Ministério Público Eleitoral com o inspetor Alberto, houve o pagamento de um valor, ele admitiu que foi uma infração, né? Enfim, um crime de menor potencial ofensivo, e aí pagou uma quantia que foi para a Santa Casa de Fortaleza, isso no contexto da Justiça Eleitoral. Agora, houve esse processo de indiciamento do inspetor Alberto. Recentemente a Polícia Civil indiciou por conta dessa situação do porco, e agora o Ministério Público Eleitoral se posicionou, né? O inspetor Alberto foi acusado de injúria eleitoral e também de maus tratos contra o porco, né? Justamente por conta de todo esse contexto. E aí a promotoria agora recomendou, né, o pagamento de danos morais coletivos no valor de R$100 mil ao Fundo de Defesa do Meio Ambiente de Fortaleza, né, e além disso uma medida cautelar para que esse parlamentar não chegue a menos de 200 metros do prefeito Evandro Leitão, e a exceção vale apenas para eventos oficiais em que o inspetor Alberto compareça como vereador. A gente tem conversado com a defesa do inspetor Alberto, e a defesa tem dito o seguinte, isso com todos os casos que a gente falou aqui, né, que não foi comunicada oficialmente. Essa foi a mesma posição utilizada pela defesa do inspetor Alberto quando a gente procurou para saber essa coisa do Ministério Público, né, como o Ministério Público se posicionou,